Diante da situação que nos encontramos aqui em Moçambique, o Joselino Nathaniel Gwambe não está a se pronunciar acerca disso, mas eles continuam a postar vídeos constantemente de uma forma normal. Parece que eles não estão aqui em Moçambique. Pessoal, eu vou vos dizer assim, principalmente ao Nathaniel Gwambe e Joselino. É assim, pessoal, o que está a acontecer? A pobreza que vocês postam para que os brasileiros vejam que nós estamos a sofrer é por causa de má governação do nosso território nacional. É por causa da corrupção que já atingiu o auge dos moçambicanos e que os moçambicanos já estão sufocados. Por isso, vocês optaram em mostrar a pobreza aos brasileiros, aos portugueses e aos demais. E pela carisma deles, estão nos ajudar. Nós agradecemos por isso, por estarem a nos ajudar. E além disso, os médicos enfrentaram a intimidação da Polícia da República de Moçambique. Com tudo isso, eles saíram nas ruas marchando em repúdio daquilo que está a acontecer no território nacional. Isso de matar o povo moçambicano. A Polícia da República de Moçambique matou o povo moçambicano, sem sombra de dúvida. Vocês viram, assistiram, porque nós estamos aqui e muitos fizeram vídeos desses, vídeos muito sensíveis, em que a polícia disparam balas reais contra o povo moçambicano. Mas diante dessa situação, os médicos saíram nas ruas para manifestarem. Mas mesmo com isso, os médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, eles tratam mal os pacientes. Pessoal, não estou a dizer que são todos, mas a maioria deles tratam mal os pacientes. E muitos não querem ir nos hospitais públicos de Moçambique. E eles têm medo de ir nos hospitais públicos de Moçambique diante dessas situações que os médicos não recebem. Os enfermeiros estão mesmo furiosos, indignados com a situação salarial, com a situação laboral. O tempo, o período que eles trabalham é muito maior, mas com um salário muito magro. Por isso, diante dessas situações, o paciente é tratado muito mal por causa dessa situação. Pessoal, fiquem no vídeo, vocês vão entender tudo o que eu quero vos dar aqui. E se vocês são novos no canal, chegaram agora, eu sou Jacob de Moçambique, eu falo de turismo, cultura moçambicana e além disso eu sou guia e intérprete turístico. Seja membro, caso quiseres. Tem um botão aí para ser membro, é só você se inscrever para ser membro. É muito básico. Se quer ir numa província, num distrito e quer uma pessoa para interpretar, fale com Jacob Sitoe, vai te recomendar onde você pode hospedar, o que você pode comer e sítio seguro onde você pode estar. Pessoal, sem mais delongas, bora para o vídeo. Fala pessoal, eu sou Jacob Sitoe de Moçambique. O vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre os criadores de conteúdos aqui no YouTube que representam Moçambique na diáspora, bem como aqui no nosso território nacional. E diante dessa situação que nos encontramos, essas pessoas não estão a falar nada acerca da situação atual de Moçambique, mas eles continuam postando conteúdos. Parece que não está a acontecer nada aqui no território nacional. Parece que eles não estão aqui em Moçambique, que nós estamos a viver diante dessas situações todas que está a acontecer aqui no nosso território nacional. Pessoal, o que acontece? Falar da política e falar do governo ou criticar o governo aqui em Moçambique, aquilo que nós dizemos que liberdade de expressão, pessoal, aqui em Moçambique não existe. Talvez seja este ponto focal que eles tenham, que se eu falar disso, automaticamente eu vou preso. Se eu falar daquelas injustiças que estão a acontecer aqui em Moçambique, eu vou preso, porque eles mesmos procuram essas pessoas. Se Elvino Dias estivesse aqui vivo, eu poderia dizer que vão lhe perguntar por que ele está aí nessa situação. Porque, de verdade, pessoas que falam a verdade aqui em Moçambique não são queridas. Essas pessoas são procuradas e outros são silenciados, porque não querem com que isso saia para o mundo exterior e não querem com que os moçambicanos fiquem com uma mente aberta. Por isso eles mesmos têm medo, talvez seja o medo que lhes fazem não fazer conteúdos falando da situação atual aqui em Moçambique.
Pessoal, eu estou a falar de Nathaniel Gwambe, que faz conteúdos aqui no YouTube e que ele representa o Moçambique na diáspora, bem como aqui no território nacional. E nos vídeos dele, ele mostra o dia a dia dele, ele mostra a cultura moçambicana e ele mostra a vida e a realidade dos moçambicanos, principalmente a pobreza aqui em Moçambique. Uma das coisas que eu sempre critico nos vídeos dele é mostrar a pobreza somente aqui em Moçambique, mas com o público brasileiro. E os brasileiros, pela carisma que eles têm, eles ajudam. E sendo assim, quando ele esteve no Brasil, não mostrou nada que em Brasil tem pobreza como Moçambique tem, mas sim mostrava coisas tipo comida. Mano, não é inveja, mas é a questão de você ser uma pessoa carismática e transparente. Não escolher, tipo, vou mostrar a pobreza do meu país e a pobreza do outro país não irei mostrar. Não devia ser assim. Eu acho, é minha opinião. Olha, é minha opinião, não me julgue. E assim sendo, ele não fez isso. Até que ele mostrava restaurante, tipo de comida. Primeira vez a provar comida xixi, mais xixi. Então, é tudo isso que ele faz no canal dele. Não quero julgar, mas eu acho que não é correto só somente mostrar a pobreza de Moçambique, mas quando você é acreditado com um país, a diáspora que é o Brasil, mas quando ele esteve lá, não mostra nenhuma pobreza de lá e nem ajuda nenhum pobre do Brasil. Mostrando como ele faz aqui, construindo uma casa, renovando a casa da pessoa, pintando a casa do pobre do Brasil. Seria um conteúdo muito ideal de fazer lá no Brasil, mas ele não faz nada disso. Mas sim, quando está aqui em Moçambique, ele mostra a pobreza de Moçambique apenas. Pessoal, não estou a querer julgar. Acho que ele sabe o que ele faz, por isso ele criou o canal dele para fazer esse tipo de conteúdo. Além desse, temos o maior e grande e criador de conteúdos aqui no YouTube, chamado José Lino. Também ele está aqui em Moçambique e ele sabe a situação atual que está a acontecer aqui em Moçambique, mas mesmo com isso parece que ele vive num outro país e nem se pronunciou acerca de tudo isso que está a acontecer com os moçambicanos, sabendo que em Moçambique existe uma guerra política. Além da guerra política, a fome que ele mostra aos brasileiros é por causa da má governação do Moçambique, do nosso país. O nosso governo é corrupto e as coisas que estão a acontecer aqui em Moçambique, ou seja, a pobreza que nós temos aqui em Moçambique é aquela que ele mostra aos brasileiros e os brasileiros ajudam pela carisma que eles têm, pela sensibilidade que eles têm e mesmo com isso ele não se pronunciou nada. Que em Moçambique estamos a passar uma crise política, uma crise econômica e diante dessa situação a polícia da República de Moçambique está a massacrar o povo moçambicano. Não mostra nada, não fala nada, mas ele está aqui em Moçambique. Estando aqui em Moçambique, continua a postar vídeos de uma forma adequada, não é? Aqueles conteúdos que ele faz, mas os conteúdos que ele faz só somente fala daquilo que ele faz, a pobreza, ajudando a comunidade. Isso é muito bom, é carisma. Isso é espetacular, mas mesmo com isso, deveria falar um pouco da situação atual que se encontra o nosso país. Mesmo com isso, ele não faz. Será que é por causa do medo? Será que ele tem medo porque aqui em Moçambique, caso você fale a verdade, automaticamente você é silenciado. Quando você fala a verdade, você é procurado, você é condenado. E quando você critica o governo que é corrupto, que você fala acerca de tudo isso que está acontecendo no nosso país, você é procurado e você é condenado, mano. Isso é muito sério. Só de filmar qualquer coisa ou tirar foto de um policial parado é problema sério aqui em Moçambique. Diante do Brasil, diante de América, diante de qualquer outro país que você pode tirar foto com um policial, você pede e diz, olha, estou a pedir tirar foto contigo, a pessoa aceita, tira uma foto contigo e você vai à sua vida e ele continua com o trabalho dele. Aqui em Moçambique é totalmente diferente. Filmar é proibido. Fazer qualquer coisa que está diante deles porque eles querem proteger essa imagem é muito proibido. Nem a carisma, nem a ajuda que faz o José Lino é mesmo criticado com o governo. Por que você está a ajudar? Pessoal, para ver que o que faz o José Lino, o que faz o Nathaniel Gwambe, pedaço africano, do canal Pedaço Africano, o governo já fazia ou faz isso. Mostra a pobreza
e depois disso os países de lá fora veem que Moçambique está a passar mal, depois começam a mandar dinheiro e eles fazem dívida com outros países. Diante desses países vêm dizendo que vão ajudar a pobreza, vai ajudar a combater a fome em Moçambique, mas quando chega esta hora eles não combatem a fome, eles enchem os bolsos. E enchendo os bolsos, nós sentimos aqui na comunidade rural de tudo isso que aconteceu. É exatamente isso que está a acontecer em Moçambique. Então, para tal, José Lino, Nathaniel Gwambe, entre outros youtubers que não estão a mostrar essa situação atual, eu queria vos dizer que para vocês mostrar a pobreza para os países de lá fora, é porque existe uma má gerência dos nossos recursos naturais, minerais, florestais que nós temos aqui no nosso território nacional. Se o nosso governo não fosse corrupto, talvez vocês não teriam que mostrar essa pobreza para que os países de fora possam ajudar-nos. Mas diante dessas situações, eu mesmo agradecia ver vosso pronunciamento acerca deste assunto, porque é um assunto muito sério. Vocês estão aqui no país e vocês estão a presenciar esta situação de Moçambique. E sendo assim, os cantores, sendo assim, os criadores de conteúdos, parece que não estão a ver essa situação, parece que estão a viver no outro mundo. Até a diáspora está a falar dessa situação. Até as pessoas que estão em Angola, que não são nossos irmãos carnais ou sanguíneos, ou mesmo do mesmo país, eles estão a falar dessa situação. Eles querem nos ajudar, porque nós somos africanos e nós temos que falar da nossa situação atual, porque isto tem que acabar. O Moçambique tem que ser Moçambique de todos os moçambicanos e que todos os recursos naturais que nós temos aqui no nosso país tem que ser sentido no prato de todos os moçambicanos. Então, pessoal, diante dessa situação, desses dois influencers, youtubers moçambicanos, o que vocês acham de tudo isso que está a acontecer? Será que eles deveriam se pronunciar ou eles mesmo têm que continuarem calados diante dessas situações? Deixa aí no comentário para que nós possamos interagir aí no campo de mensagens, ok? Muito obrigado, sou Jacob de Moçambique. Salute!